Então, aqui no exercício 51, nós temos um exemplo da derivada do produto de uma função exponencial e de uma função trigonométrica inversa. Então, se a gente tem o produto, é uma derivada de u vezes v, que nós já vimos anteriormente. Sempre que a gente tiver um produto ou um quociente, que é uma função, uma derivada, né, do tipo u sobre v, essa é a primeira fórmula que a gente vai aplicar, ok? Então, a derivada do u vezes v, que é o que nós temos aqui, sendo o u e na x e o v o arco secante de x, ela vale u derivada de v com relação a x, mais v derivada de u com relação a x. Então, aplicando na fórmula, nós vamos ter o u, que é e na x, vezes a derivada do v, que é o arco secante de x com relação a x, mais o v, que é o arco secante de x, vezes a derivada de e na x com relação a x, que vai ser o nosso derivada do u, né? Então, nós ficamos aqui com duas derivadas para resolver, que é a do arco secante e a de e na x. Nós já sabemos que a derivada de e na u, essa derivada aqui, ela é o próprio e na u vezes a derivada de u com relação a x. E a derivada do arco secante, ela vale a derivada do arco secante. Do arco secante de u com relação a x, ela vale 1 sobre o módulo de u vezes a raiz quadrada de u ao quadrado menos 1, vezes a derivada de u com relação a x. Essa é a fórmula. Então, o que nós vamos ter aqui? Fazendo a substituição nessas fórmulas. Que a derivada vai ser igual a e na x vezes 1 sobre o módulo de u, que vai ser o u é x, né? Vezes a raiz quadrada de u ao quadrado, então de x ao quadrado menos 1, vezes a derivada de u, que é x com relação a x. Mais, vou escrever aqui embaixo para não ficar muito apertado, arco secante de x vezes a derivada de e na u, que é e na u, então e na x, vezes a derivada de x com relação a x. Então, aqui, ó, a gente já sabe que dx é 1, então nós vamos reescrever a equação. Então, nós vamos ficar com, aqui dá para multiplicar, né, e na x vezes 1, então vai ficar e na x sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, aqui deu 1, vezes 1 não precisa colocar, mais o arco secante de x vezes e na x, certo? Aí nós podemos reescrever ainda de uma outra maneira, que o arco secante é a função inversa da secante, né? Então, a gente pode escrever isso como sendo e na x sobre módulo de x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, mais a secante na menos 1, né? O inverso da secante de x vezes e na x. E esse e na x a gente ainda pode colocar aqui na frente que ela fica mais arrumadinha. E na x vezes a secante na menos 1 de x. Então, essa aqui vai ser a nossa resposta final. Certo, gente? Então, sempre que tiver um produto ou um quociente, que nós temos ali vários exercícios,
no livro e nas listas que aparece ali o vai aparecer o quociente, né, então a gente sempre resolve isso primeiro, certo?